Está começando mais um Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, meu amigo, minha amiga! Estamos de volta, sejam todos e todas muito bem-vindos. E chegou o podcast da aceleradora e hub de inovação mais querido, mais ouvido do oeste do Paraná, da América Latina. Está no ar o Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital. E aqui, como a gente está sempre muito bem acompanhado nesse nosso dia a dia aqui, nesse podcast, eu quero pedir para ela, que sempre divide essa bancada aqui comigo, a Mila, das boas-vindas para vocês, que já eu vou contar quem é o nosso convidado de hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem nessa sexta chuvosa de Cascavel e região, né? Não sei como está na região, mas espero que vocês tenham certeza que vocês vão gostar do episódio de hoje. E quem não participou do Pacto pela Inovação vai ficar sabendo um pouquinho do que aconteceu aí nessa semana e do que ainda está por vir ainda nesse último dia. E também se preparar para as próximas edições do Pacto pela Inovação. Então, quem não estava sabendo, já fique sabendo que existe e que terá um repeteco ano que vem. É isso aí. Muito maravilha, muito ótimo. E agora eu vou pedir para ele que está aqui. Vocês perceberam que o Carlos Guedes está mais ativo aqui no nosso podcast, né? Ele começou, eu falei para ele, Guedes, vamos começar a ajustar as agendas aí, para você participar também, que o pessoal adora quando você está aqui conosco aqui. Eu já vou pedir para ele dar um oi para vocês aí. Olá, pessoal. Desde que você, Vinícius, começou a me pagar um salário para participar aqui do podcast, que minha energia redobrou. Brincadeira à parte, porque todos nós somos voluntários, mas dizer que este momento e esse episódio de hoje, ele tem um caráter especial, um motivo para a gente comemorar. Vamos esperar você apresentar o nosso convidado para a gente poder entrar no tema e falar do quanto esta semana foi marcante para a vida de Cascavel, tanto para a Ciclabs, como para o ecossistema, tanto para o Conselho Municipal de Inovação e todos os parceiros que permeiam, né, o Conselho Municipal de Inovação e o nosso hub de inovação. Vamos lá, apresente o nosso convidado. E ele, eu vou chamar aqui, que já teve aqui, já é figurinha carimbada nossa aqui no nosso podcast aqui, mas o Rafael Toneto, que está hoje, né, Rafa, como diretor técnico aí da Fundetec e está capitaneando o Hub One, né, Rafa? Já vou pedir para você se apresentar e dar um oi para a galera. Maravilha. Muito obrigado, Vinícius, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje nesse excelente podcast, já com a sua cultura enraizada no nosso ecossistema de inovação. Bom, eu sou o Rafael Toneto, diretor técnico da Fundetec. Estou aqui hoje, né, também auxiliando na gestão da Estação de Inovação Hub One e com o nosso pool aqui, com todas as empresas, a Ciclabs, Sebrae, universidades, dentro de todo esse escopo, né, sociedade civil, a gente tocou essa semana o Pacto pela Inovação que teve um impacto extraordinário. Bom, esse é só um pouquinho de mim, e agora eu passo para você, Vinícius. Fica aí. Olha, vocês já viram que aqui o tema hoje vai ser Pacto da Inovação, até porque já está no título, né? E eu quero, Rafa, já pedir para você e o Guedes aí, principalmente vou pedir para o Guedes nesse primeiro momento, que também vai ser entrevistado hoje também, Guedes. Conte para nós um pouquinho como surgiu essa ideia do Pacto pela Inovação. Eu sei que foi em uma das missões aí que você idealiza e realiza aí para Israel. Quero que você conte para nós um pouquinho como que foi que surgiu essas ideias. Vamos contar desde o princípio, junho de 2023. Estávamos numa missão técnica por Israel, presente nessa missão vários líderes empresariais do oeste do Paraná, entre eles, né, o Alcione, presidente da Fundetec, Ciro Canabarro, presidente da SIC, e diversas outras grandes líderes. E no bate-papo no ônibus ali, conversa vai, conversa vem, a cada visita técnica, um momento de trocar ideias, surge a ideia do grande Alcione, falar assim, ó, temos que pensar algum movimento que marque Cascavel. E na hora já teve adesão ali, aderência do Ciro, que já começaram a criar ideias, já houve uma aderência de mais pessoas que estavam ali participando, já houve uma pré-consulta, vamos. E aí surgiu a ideia. E essa ideia ficou lá na cachola, na cabeça das pessoas, e quando chegou este ano, o Alcione tirou, né, da cachola, da cabeça, falou, olha, lembra que nós discutimos? Vamos lançar esse ano, na Semana da Inovação, no Dia da Inovação, que foi no dia 17, se não me engano, 16, 17 foi o Dia da Inovação, né?
ou será hoje, alguma coisa por aí. Enfim, nós estamos na Semana da Inovação, vamos fazer esse pacto pela inovação, reunir, integrar todas as entidades, todos os seres vivos do ecossistema, universidades, empresas, organizações, setores públicos, privados, enfim, todo mundo para falar a semana inteira, o tempo todo, do Pacto pela Inovação, como uma forma de criar um vírus, e esse vírus ser, de alguma forma, né, tomar conta do ecossistema, para que todos passem a pensar na inovação como o nosso dia a dia. Né? Então, aí que surgiu, e, logicamente, que tem que ter sempre os generais de brigada para pegar isso e conduzir com mãos firmes esse processo. E esse general de brigada é o Rafael Tonieto, que assumiu o comando, né? A ideia, logicamente, veio lá do Alcione, quando devemos aí um grande reconhecimento, né? Mas tem que ter os pegadores, né? E o Rafael Tonieto fez esse papel maravilhoso de começar a dar velocidade e também forma. Qual será a forma? Qual será o jeito? Vamos precisar de uma logomarca, vamos criar aí um mecanismo, vamos criar aí uma força-tarefa, criar um grupo de trabalho, criar eventos paralelos, e isso aconteceu. E aí vamos deixar para ele contar como é que foi essa loucura, e aí também os pontos altos do Pacto pela Inovação que começou, eu quero destacar aqui, Rafael, começou com a abertura, não que tenha sido o primeiro evento, porque tinha evento o dia todo na segunda-feira, mas nessa última segunda-feira, à noite, tivemos o evento oficial do lançamento, em que eles trouxeram duas figuras que ficou assim registrado como um grande feito, né? Eu quero que ele conte sobre essas figuras, sobre o evento e tudo mais. Vamos ouvir. Ô, Rafa, você sabe o que é legal aqui? Só antes de você falar, que eu gosto, porque eu imagino que na Fundetec é um pouco semelhante aqui na Ciclabs, né? Na Ciclabs, o Ciro, o Guedes dão várias ideias e depois tem que ter quem vai lá trabalhar, né? E quem vai trabalhar aqui na Ciclabs é eu e a Mila. Nosso papel é soltar o pino da granada e sair correndo. E aí, Eu imagino, salve-se quem eu, puder. eu Conta aí. imagino O Alcione que aí, né, soltou o pino Rafa? da granada, acendeu a espoleta do foguete, saiu correndo. E aí, como é que você teve que fazer, Rafael? Ah, o Alcione, ele é uma figura ímpar no nosso ecossistema, né? Tanto foi ganhador do prêmio, como pessoa pública de destaque, né? A Fundetec é uma fundação pública, então ele conseguiu essa categoria com maestria. Ele simplesmente chegou e falou: vai acontecer o Pacto pela Inovação. Faça, resolva. E jogou a bomba. E foi um momento bem importante e interessante, porque todo o desenvolvimento da marca, do impacto social que poderia causar, do impacto no ecossistema, ele foi construído com a visão de não é um evento da Fundetec, não é um evento do Sebrae, não é um evento isolado, é um evento da coletividade, é um evento compartilhado. Eu trago muito a tal da figura da ação de graças, né? Tem lá, cada um traz o seu prato para preencher aquela mesa e ficar farto. Então, aqui no nosso ecossistema, nós chamamos as empresas. Traga o que você faz e vamos deixar esse evento farto, com muita iniciativa. A colaboração de todos foi muito importante, seja da iniciativa privada, da iniciativa pública, das universidades, da sociedade civil. Todo esse complexo serviu para demonstrar que nós temos sim uma união, nós temos uma colaboração e o evento foi compartilhado. E aí eu trago alguns bastidores aqui. O Daniel que não me ouça, mas eu consegui o telefone dele por meios meio que não muito interessantes, né? Cheguei para um colega e pedi para ele, viu? Você tem algum contato aí que pode me ajudar? Falou, olha, eu tenho um contato de uma pessoa que conhece essa pessoa que pode chegar naquela pessoa. Eu falei, não, tá excelente. E eu entrei em contato e, de fato, ele me passou o contato direto do Daniel. E eu, na maior cara de pau, mandei uma mensagem para ele. E o Daniel Scandian, que é o CEO do Madeira e Madeira, essa pessoa que eu tô falando, eu fiquei surpreso, ele me respondeu e ficou curioso para saber sobre o evento. E eu expliquei e ele achou extraordinário. Falou, não, pode contar comigo que eu irei sim, estarei lá no primeiro dia. Pena destacar aqui, para quem não está nos ouvindo, que o Daniel Scandian, CEO do Madeira Madeira, para quem não está acostumado aí com papo, a Madeira Madeira tem uma história de uns 15 anos, mais ou menos, se transformou na segunda ou terceira unicórnio paranaense. Quer dizer o quê? Empresa com valuation, com faturamento, né, acima de 1 bilhão de reais. Então, assim,
é algo assim, significativo, uma empresa gigante, uma empresa que é hoje líder nesse mercado de e-commerce, nesse segmento no Paraná, e um dos líderes aí no Brasil, esteve com a gente, né? E de uma forma muito simplória. Conte mais aí, vai contando. Só quis dar o destaque quem era o cara, quem é madeira, porque quem não está acostumado não se liga, né? Se você entrar lá agora no site e buscar madeira, vai ver a potência que é o negócio. Exatamente. Em conversa com ele, ele falou que o faturamento dele do último ano foi de 3 bilhões. Então imagine o tamanho que é o Madeira Madeira e qual é o alcance que ele possui. E ele começou lá de baixo. Então isso é interessante, né. E a outra eu vou fazer um paralelo aqui, daí eu volto. A outra convidada foi uma Shark Tank, a nova Shark Tank, a Cláudia Rosa, que também ela veio aqui ao Empretec Startups, que nós participamos, inclusive Carlos Guedes estava lá, eh, auxiliando, mentorando, né, nesse meio campo, e o Vinícius foi meu colega lá do Empretec Startups. E nós conhecemos a Cláudia Rosa, pessoa extraordinária, super acessível e que também tem uma história de crescimento espetacular. Madeira Madeira, para você ter uma ideia, quando a gente começou a pensar, será que vai ser uma palestra? Será que vai ser um bate-papo? Eu acho que o bate-papo pode ter uma interação um pouquinho mais interessante. Então nós chamamos ali a Cláudia Rosa e o Daniel para ter esse bate-papo no palco, trocar as experiências do empreendedorismo para fortalecer esse laço daqueles que estão começando e servir como fundamento do Pacto pela Inovação, que é olhar para o futuro e falar: todo mundo pode inovar e todo mundo pode pertencer a esse pool. Então essa conversa foi extraordinária para abrir a mente das pessoas, para dizer que não é nada de outro mundo, mas sim que todo mundo pode ter a sua cota de participação e fazer com que melhoramos a qualidade de vida, o produto interno bruto e traga valor agregado a tudo aquilo que é prestado para a sociedade. Enfim, mas foi extraordinário. E aí eu deixo para vocês me falar um pouquinho dos bastidores, porque no dia eu estava correndo para cima e para baixo, mas vocês estavam lá assistindo firmes e fortes, e aí a gente começa a falar também depois sobre como que foi a trajetória da semana, por favor. Eu quero enfatizar que quando eu chego na abertura, né, do Pacto pela Inovação, aquela projeção na parede, no teto, cara, isso foi fantástico. Isso assim já deu um impacto para quem estava ali. E eu tinha, acho que mais ou menos o que, Rafa, umas 400 pessoas ali naquele dia. Eu achei assim, mais ou menos isso tinha o público, né? É, Cara, de inscritos foram 630, né, no dia compareceu ali em torno de 500, alguma coisa. olha só, então 500 pessoas ali e muitas pessoas que nós aí que rodamos aí o ecossistema de inovação não estão habituadas a frequentar esses eventos. Então elas já sentiram um pouco como que é a energia da inovação aqui em Cascavel, né? Então assim, eu achei fantástico, o bate-papo foi muito show. A Cláudia Rosa participou aqui conosco no podcast já também. Inclusive convido você que quer conhecer um pouquinho mais da história dela, um pouquinho mais da atuação dela. Síntese aí, tá no, acho que é um dos últimos episódios aí, se eu não me engano é o penúltimo episódio, que vocês podem ouvir um pouquinho mais sobre e lembrar um pouco o que ela discutiu ali, até nesse bate-papo, nessa fala que foi feita, né? E assim, acho que ficou muito show essa conversa, Rafa, essa conexão foi feita ali, assim, e um agradecimento especial ao Beni, né? Que fez uma belíssima condução. Eu achei assim, da forma quando ele trouxe os insights, ele estudou bem os entrevistados, né? Isso ficou legal também. Eu acredito que foi um evento show de bola, Rafael, que marcou um belo do início, mostrou profissionalismo, mostrou assim uma pegada de elevado nível na discussão de inovação, porque são duas pessoas que, né, a Cláudia, vindo de grandes empresas como IBM e outras, se transformou na maior investidora anjo individual do Brasil, né, e o Daniel Scandian se tornou a empresa paranaense numa referência mundial hoje. Então perceba o seguinte, que é possível, você trouxe, né, você conseguiu trazer duas pessoas que pôde mostrar para os empresários de Cascavel que, olha, você pode ser pequeno, mas pense grande, pense gigante. Essa foi o grande recado. E, ao mesmo tempo, no papo da Cláudia Rosa, a questão também é de permitir e de um olhar um pouco mais profundo sobre a sociedade. Como é que a gente tem que começar a ampliar nossa percepção da participação ativa da mulher, da participação ativa no ecossistema, aumentar o número de mulheres participando. Isso tudo ajuda a gente a fazer uma reflexão e melhoria desse nosso ecossistema. Mas foi só o começo, só estamos no primeiro evento. Faz um relato para a gente aí, porque esse nosso podcast de hoje ele é
não digo balanço final, porque ainda está acontecendo muita coisa. Hoje está cheio de programação em Cascavel. Nós temos o evento do Summit, a tarde toda acontecendo na SIC, temos um evento do POD, temos um evento sobre inteligência artificial às 4 horas da tarde na SIC Labs, outros eventos acontecendo aí no Hub One, né? Mas vamos fazer uma grande avaliação, Rafael, das conquistas, por exemplo, no número de pessoas. Nós vamos ter que fazer um balanço, mas são milhares de pessoas atingidas, muitas pessoas impactadas. Vamos falar um pouco sobre isso. E até, Rafa, eu acho legal você trazer essa informação para nós, de quantas empresas assinaram o termo de pacto pela inovação, né? Eu sei que tem muitas empresas que ainda estão assinando, vai estar chegando os documentos aí para vocês assinarem ainda, mas até agora já tem quantas aí empresas que carimbaram aí o selo do pacto pela inovação? Maravilha, muito importante essa lembrança, Vini. Foi um mês de muita correria, muita reunião para chamá-los para poder participar dessa semana que foi o Pacto pela Inovação e para poder se doar, trazer algo de importante ou participar, fazer uma colaboração dentro do nosso movimento, né? Eu tive a grata satisfação, eu digo assim, 89 empresas. São 89 empresas que assinaram o termo de adesão do Pacto pela Inovação, que se comprometem nos próximos 5 anos a auxiliar a fortalecer esse evento. Isso tudo vai ficar dentro de um mural aqui na Estação de Inovação para dizer que são os primeiros que deram o passo. Esse é um momento interessante e eles vão receber um troféu que a gente vai entregar um a um, porque é um momento importante para o ecossistema. Pulando essa parte, eu quero trazer aqui algo que também tem que se reforçar. Eles participaram e participaram ativamente. A SIC Labs participou de forma extraordinária em todos os momentos. O Conselho Municipal de Inovação, em todos os momentos, também esteve presente. Na terça-feira nós tivemos alguns eventos, na quarta, quinta, sexta. Nós temos aqui uma visita que foi sensacional na Senge, que é uma das maiores é a maior fabricante de painéis solares do Brasil e também tem N empresas lá, mais de 16 empresas que fazem parte desse pool. E nós não conhecíamos. Tivemos a oportunidade e a grata satisfação de conhecer esse ambiente na quinta-feira. Eles colaboraram, abrindo as portas. Na terça-feira nós tivemos alguns eventos aqui, na quarta também. Vini, eu preciso que você vá me ajudando aqui a lembrar dos eventos, que foram tantos que eu participei, que eu fico até meio perdido aqui em tantos, mas o uso da SIC, quinta-feira, Meetup de manhã foi extraordinário. Vamos rememorando um a um Acho que aqui, que eu acho que é foi importante. público recorde no Meetup, né? No Meetup também tava o pessoal ficando em pé ali, tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo ali, porque faltou lugar para sentar, né? Então, assim, eu acho que foi muito interessante. A gente teve no Meetup ali, foi aquela roda de conversa que a gente fez com as três empresas ali, que o pessoal trouxe muito conteúdo, né? E depois, na sequência, teve o Hugo da Constel fazendo uma fala sobre a importância do caderno de indicadores, né? E eu quero destacar uma importância aqui para quem está nos ouvindo, tanto aqui do oeste do Paraná, quanto também de outras regiões. Quando chegarem para vocês o convite aí para responder os cadernos de indicadores, pessoal, por favor, responda. Ontem o Hugo apresentou o número aqui, apenas 28% das pessoas que foram solicitadas, foi solicitado a 300 e tantas instituições. Apenas 28% responderam. Então, assim, e isso traz a gente consegue ter um panorama, né, de quantos bilhões que a gente está captando na região oeste. Consegue trazer indicadores, a gente consegue mapear isso, né? Então fica até esse recorte aqui, esse pedido aqui, mas sim, vamos lembrar aí alguns eventos que a gente teve. Aqui teve o Café com RH também, que foi muito interessante aqui dentro da Terça-feira, SIC. exatamente. Ontem teve o Boteco da Inovação, que foi muito legal. Eu não pude participar lá, mas o pessoal mandou foto, mandou vídeo de lá. Assim, tava uma energia muito legal. Que isso é fazer essa conexão, é trazer isso, né, Guedes? Eu lembro, por exemplo, que na terça-feira fui participar lá do Impulso Day, lá na Copavel, né, lá no Show Rural Digital, com o tema de pecuária. Foi um baita de um evento também realizado, né? Muitos podcasts realizados, workshops, né, o que foi citado, o Café com RH, e assim foi assim uma semana que, se a gente for lembrar de todos os detalhes, é complexo, porque tem muitos eventos, e aí nós temos que agora, logicamente, fazer uma grande cômputo de toda essa participação. Mas vale a pena registrar o seguinte, que muitas entidades e empresas, o que me surpreendeu, Rafael, é o número também de empresas que participaram. Nós fizemos, por exemplo, ontem à tarde, na quinta-feira à tarde, uma visita técnica, né, ao grupo
Como é que é mesmo o nome do Tangipar. grupo? Hã? É o grupo Tangipar. Tangipar. É Tangipar. porque eu lembrei da Senji, que é a produtora das placas, mas o grupo é Tangipar. 12 empresas. Uma visita técnica com aproximadamente umas 20 pessoas, que surpreendeu todo mundo pelo nível tecnológico que essa indústria, que as indústrias, as empresas desse grupo têm em Cascavel, demonstrando, né, também, e os diretores nos recebendo com a camiseta do Pacto pela Inovação, pessoas falando o tempo todo do Pacto pela Inovação. Então, se percebe que foi uma onda, me refiro assim, ó, o que aconteceu? Lá atrás, quando a Alcione pensou e trouxe o Ciro junto por perto e começaram a irradiar, o que eles fizeram? Eles lançaram uma pedrinha num lago de água parada, né? E ao lançar essa pedrinha na água parada, começou a criar uma onda. Ah, vamos fazer. De que jeito vamos fazer? Qual o formato? E aí, quando envolveu, o que nós estamos vendo aqui é uma onda, um tsunami, né, chegando em todas as bordas desse lago imaginário, que são os efeitos que nós estamos tendo. E ainda não aconteceu todo o efeito, ainda estamos vendo esse efeito. Virá muito efeito. Por exemplo, empresas começaram a se tocar, tivemos depoimentos de pessoas diversas, que comecei a entender por que vocês falam tanto de inovação, comecei a compreender a importância da inovação para os negócios, comecei a entender que inovação não é um bicho de sete cabeças, não é simplesmente lançar o foguete no espaço, isso é uma coisa só para alguns. Inovação é como é que eu resolvo o problema do meu cliente com canais de venda, como é que eu resolvo a embalagem de uma forma mais inteligente, como é que eu resolvo a fila de espera dos clientes online ou presencial. Enfim, começou-se um movimento e começou a cair fichas e mais fichas de que nós podemos, sim, pela inovação, fazer uma grande revolução, até porque não temos como fugir dela, né, Rafael? Então, assim, a semana foi muito louca. Conta aí, Mila, para nós. E complementando, né, eu acho que o principal é que a gente sempre tem as figurinhas carimbadas do ecossistema, né? Todo evento que tem, as figurinhas carimbadas estão sempre lá. Mas a semana do Pacto pela Inovação, ela foi diferente. Não estavam as figurinhas carimbadas de sempre, né? Mas tinha muita gente que nunca tinha se envolvido, nunca tinha participado, que não conhecia, ou que conhecia, mas nunca tinha frequentado nenhuma reunião, nenhum meetup, nada. Então, eu acho que o objetivo principal, além de trazer toda esse montante de empresas, essa união geral, mas principalmente de trazer essas pessoas que não conheciam, que não participavam ou que conheciam, mas nunca tinham se envolvido. E plantar uma sementinha nelas de conhecer um pouquinho mais, de entender melhor o que é inovação e principalmente fomentar, né? Porque o ecossistema ele tem ali o ecossistema, as pessoas que estão sempre envolvidas, mas elas não serão eternas, né? Uma hora o ecossistema tem que se renovar também. Eu acho que o pacto ele foi muito importante nesse sentido de renovação, de perpetuação da inovação aqui na cidade de Cascavel. Isso é interessante, assim, né, Mila? E até porque nós tivemos aí uma ação gigantesca, uma ação muito importante do Conselho Municipal de Inovação, onde o Carlos preside, né, Guedes? Eu vou pedir para que você conte o que foi aquela entrega, aquele evento que saímos na KTV, em várias redes aí, vários canais de imprensa, né? Isso também, né, foi um marco dentro do Pacto pela Inovação. Agendamos exatamente nessa semana para poder fazer entrega ao prefeito municipal eleito, Renato Silva, e ao vice-prefeito Henrique Mecabô, e também ao presidente da Câmara, o Alessio Spíndola, do nosso plano, do nosso planejamento do Conselho Municipal de Inovação, visando um plano de ação 2024-2029, para a gente agregar mais ainda o tema inovação nas empresas, trazer mais startups, fortalecer a eco-inovação. E lá tivemos um evento também marcante, com presença das universidades, estávamos lá com a UniOeste, a Univel, estávamos lá com a Fundetec, Hub One, a SIC Labs, estávamos lá com pessoas, diversos membros da diretoria do Conselho Municipal, fazendo essa entrega, que não é uma entrega simbólica, porém de um peso marcante, que é a gente já entrar em 2025 com um plano de ação, de execução, marcante para que a gente possa desenvolver Cascavel e melhorar os indicadores também econômicos de Cascavel. Um deles, a renda per capita, outro é o número de startups abertas, outro o número de pessoas conectadas ao mundo da startup, ao mundo da tecnologia.
Este é o papel do Conselho Municipal de Inovação, que congrega mais de 20 entidades e empresas em sua composição. Então, foi mais um dos atos, né, Rafael? O Rafael, eu como presidente, Rafael como vice-presidente, Vinícius como nosso diretor financeiro, né? E junto com a cúpula do trovão do Conselho Municipal de Inovação, a diretoria, fizemos lá a entrega. Então, é mais um ato. Percebam, nós estamos falando de tanta coisa, né, Rafael? E você estava falando aqui também da quantidade, que você se surpreendeu também, quantidade de entidades, de eventos, de pessoas envolvidas. Eu acho que aí, assim, nós estamos só começando uma esteira, né? Vamos ter ainda a continuidade dessa onda para avaliar o todo, fechar, mas com certeza já dá para a gente começar a falar assim, vem aí Pacto pela Inovação 2025. Podemos já antecipar isso ou não? Conta aí. Com toda certeza. Inclusive, tem um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Vereadores para transformar, de fato, essa semana como a Semana da Inovação no município de Cascavel. E eu quero aproveitar e fazer um agradecimento especial aqui, né, Guedes, ao Sebrae, que foi quem patrocinou aí muitas ações, inclusive o nosso Plano Municipal de Inovação, foi a parte técnica, assim, foi desempenhada toda pelo Sebrae, que é um grande parceiro nosso aqui, um grande parceiro da Semana do Pacto pela Inovação, um grande parceiro nosso aí do Conselho Municipal de Inovação, da SIC Labs, Hub, né? Então, assim, fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento aí a todo o time do Sebrae, em especial aqui, representado pela figura do Augusto Stein, né? E isso é muito importante a gente lembrar aqui de todos os nossos grandes parceiros, né? Ô, Rafa, quero deixar contigo, e como a gente já avançou um pouquinho do horário aí, quero deixar para você fazer o fecho aí, dar a tua palavra final aí, para a gente se encaminhar para o nosso encerramento. Perfeito. Eu só vou fazer uma palhinha aqui, uma conexão com o Conselho Municipal de Inovação, com o Sebrae, a SIC Labs, Espaço Impulso Copavel, que foi um também dos nossos auxiliares, e com o DTEC. Nós começamos pequenos, começamos com esse core, a SIC Labs, Sebrae, Fundetec, Espaço Impulso, Copavel. Então, aqui começou. Vamos fazer barulho. E dali a gente agregou todo mundo. Uma das ações do Conselho Municipal de Inovação era justamente essa: causar impacto na sociedade para trazer mais pessoas para o movimento de inovação. Então, uma das nossas missões dentro do plano de inovação que foi lançado agora já foi cumprida, mas ela não para por aí. Ano que vem tem de novo em 2025, ali no período de 19 de outubro. E essas ações são importantes. A gente conseguiu oxigenar o ecossistema e conseguiu trazer mais pessoas, sensibilizá-los. Esse eu acho que foi um dos papéis mais importantes que nós conseguimos criar dentro desse contexto. E a minha palavra final é: 2025 tem muito mais. Aguardem, nós estamos apenas começando. Vamos causar um impacto e seremos uma referência nacional se tudo correr muito bem. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, Vini. Por isso nós precisamos das parcerias, né, de quem está nos ouvindo aqui, que não conseguiu aderir esse ano ao Pacto pela Inovação. No ano que vem fica o convite, né? Essas são várias ações que podem ser feitas, desde de workshop, desde visitas técnicas, né? De você expor o que a tua empresa está fazendo aí para o nosso ecossistema, né? Rafa, muito obrigado por estar aqui conosco. Deixa eu passar a palavra para o Rafa aqui. O mais importante, o Sebrae, por favor. Eu não havia falado, você havia comentado, mas o Sebrae foi um dos mais importantes para tudo isso poder acontecer. Obrigado. Com certeza, com certeza. Guedes, tá contigo a palavra. Nós estamos aqui presenciando um momento de muita maturidade, né? Atingimos um grau de associativismo, percepção coletiva inigualável. Isso que faz de Cascavel um diferencial quando se fala da comparação com as outras grandes cidades do estado. Nós não somos uma ilha. Cascavel hoje entendeu que eu posso fazer melhor quando me junto com os pares. E os pares estão aí, né? Várias entidades somando-se, fazendo um evento extraordinário, sem preocupação com vaidade ou qualquer outra coisa que possa atrapalhar o nosso processo. Parabéns, Rafael, por sua liderança. Deixo o registro ao Cione, ao CIR, ao Sebrae, né, e todas as pessoas envolvidas nesse nosso Pacto pela Inovação que vem a 2025. Obrigado. Muito obrigado. Então a gente encerra esse bate-papo aqui descontraído, com muita novidade, com muita inovação, com muita conexão, né? Eu acho que essa fica a palavra aqui,
Afinal, de fazer essa conexão com todo mundo aqui do nosso ecossistema, né? Muito obrigado a todos os parceiros, as mais de 80 e tantas empresas aí, né, Rafa, que assinaram pelo Pacto da Inovação. E fica aí o convite, né, para o ano que vem estarem conosco aí pelo Pacto da Inovação. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.